Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Estamos reunidos aqui nesta noite com o propósito de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E, meus irmãos, como é sério ter na nossa mente a consciência que estamos diante de um Deus santo, de um Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, que se dignou nos receber em sua presença por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nesta noite também nós participaremos de um momento muito especial, de uma significação muito profunda, a mesa da comunhão, a mesa da ceia do Senhor. Quando Jesus, nos seus últimos momentos, reuniu os seus discípulos e partilhou do pão e do cálice, fazendo a referência a respeito da sua morte, para que a igreja aguardasse ansiosamente o seu retorno, para então celebrarmos novamente com ele este momento tão magnífico, tão santo, tão puro, tão especial na vida da igreja. E quando nós olhamos para esta mesa, para a brancura da sua toalha, dos seus tecidos, nós podemos imaginar quem somos nós para nos aproximarmos dela. Certamente que não faço referência necessariamente à qualidade do tecido em si, mas da representação. Não é? Quem somos nós para nos aproximarmos da mesa santa de um Deus santo? Mas é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Como nós falamos pela manhã na carta de Paulo aos Filipenses, ele nos dá algumas palavras introdutórias à sua carta e que muitas vezes nós passamos desapercebidos da intensidade, da importância, né, que se revestem essas palavras. Eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Quero pedir que você acompanhe a leitura atentamente e em oração. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Diz o texto: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, por meio do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei pela manhã, muitas vezes nós ficamos tão entusiasmados quando estudamos as cartas do apóstolo Paulo, e ficamos guardando no coração aqueles versículos, não é? Que memorizamos e que temos como versículos-chave na nossa história, nas nossas lembranças, no nosso testemunho. E quem não pode dizer que no livro de Filipenses nós não nos lembramos sempre de uma expressão tremenda do apóstolo Paulo quando ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. E como nós resgatamos esta palavra nos momentos de conflitos, de aflição, nos momentos de perplexidade. E muitas vezes é um texto até mal interpretado e mal aplicado, mas é um texto que marca a nossa história.
Quantas e quantas vezes não recorremos ao Senhor, clamamos o socorro, e Ele do alto nos respondeu de uma forma pronta, imediata, veio nos socorrer, nos sustentando e nos fortalecendo. Então, com certeza, nós nos lembramos da carta de Filipenses e talvez o primeiro versículo que vem à nossa mente é este: tudo posso naquele que me fortalece. E assim acontece com tantas outras cartas do próprio apóstolo. Quem me separará do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, em cada uma dessas epístolas, nós trazemos alguns versículos, aqueles versículos do coração. Toda a palavra de Deus deve habitar em nosso coração, mas nós temos aquela predileção natural por memorizar algum ou outro versículo específico. Pois bem, quando falamos da carta de Paulo aos Filipenses, nos empolgamos e queremos chegar logo nesta conclusão do apóstolo Paulo sobre o seu ministério, sobre a sua vida, e nos associarmos a ele também nesta mesma confiança, nessa mesma esperança. E nessa empolgação nos esquecemos muitas vezes de observar pequenos detalhes que enriquecem, que fortalecem, que revestem de autoridade a palavra do próprio apóstolo. E hoje pela manhã nós falamos a respeito da apresentação sincera, revestida de autoridade do apóstolo, chamado por Cristo para ser apóstolo, dizendo: somos servos de Cristo Jesus. E as implicações de você ser um verdadeiro servo de Cristo. Pois bem, nesta mesma epístola, logo na sua apresentação, uma outra palavra, uma outra expressão chama a nossa atenção logo de início. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. E para consolo nosso, pastores, presbíteros e diáconos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Há esperança, para nós que há bispos e diáconos santos na igreja do Senhor. Glórias a Deus por isso. A todos os santos. Se eu saudasse os irmãos, os queridos irmãos santos em Cristo Jesus, poderia parecer que eu estava ironizando ou, de certa forma, uma certa arrogância. Quem é você para se julgar santo? É muito comum hoje em dia, se nós nos referirmos uns aos outros, chamando-os de santo. E aí, santo varão, você está firme? Está na bênção? Mas porque nós perdemos o sentido desta palavra. De fato, nós somos santos em Cristo Jesus. E quando Paulo escreve a sua carta à igreja tão querida do seu coração, ele não está falando apenas para agradá-los ou para incrementar o seu discurso, ele está usando uma expressão bíblica que é designada pelo próprio Deus a todos aqueles que foram resgatados por intermédio do seu Filho Jesus, pois para isso nós somos chamados. O apóstolo Paulo se dirige aos santos em Cristo Jesus. E todas as vezes, meus irmãos, que nós fazemos referência àquelas pessoas que foram resgatadas por Cristo Jesus, nós devemos nos referir a elas como santas, porque nós somos chamados para isso. Nós somos feitos santos para viver em santidade. E Paulo vai trazer algumas argumentações e algumas exortações àquela igreja, e como é importante nós termos consciências de que no Senhor, em Cristo Jesus, nós somos santos. Primeiro é uma questão de declaração. Deus já nos declarou santos. Ele olha para mim e para você, e apesar de toda a nossa história, de todo o nosso passado, dos nossos segredos, daquilo que nós escondemos das pessoas, e Deus já conhece todas as coisas, porque a Bíblia diz que Ele sonda mente e coração. Quando Ele olha para mim e para você, apesar de tudo o que somos, Ele nos vê como santos. O profeta Isaías, quando se depara com a santidade de Deus na sua visão, ele diz: ai de mim, estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E nas suas escritas ele diz: nós somos como o imundo, e todas as nossas obras como trapos de imundícia. É isso que nós somos, e de fato somos assim. Mas quando Deus olha para esses trapos de imundícia, que um dia pela sua graça e misericórdia
quis nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, quando Ele nos olhou, nos viu como santos por meio de Jesus Cristo. Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito desta condição que já nos encontramos em Cristo Jesus. No capítulo 1 ele fala: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. E todos nós conhecemos a história da igreja de Corinto, das dificuldades, das lutas, de todas as críticas e as duras exortações do apóstolo a respeito daquela igreja. Pois bem, a esta igreja em Corinto, ele diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqueles que foram santificados. Na mesma carta, no capítulo 6, ele diz: tais fostes alguns de vós, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, adúlteros, impuros, idólatras, efeminados, sodomitas. Estes homens não herdarão o reino de Deus, mas alguns de vós foram assim. Mas agora, diz o apóstolo, vós fostes lavados, mas fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor, do nosso Deus. Esta é a nossa condição. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós olhamos para aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, aqueles que viviam segundo o curso deste mundo, aqueles que eram por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, agora são declarados santos de Deus, filhos de Deus, chamados por Ele mesmo. E nós precisamos entender esta expressão num sentido completo e pleno, porque Deus nos chamou para isso. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. Ele nos chamou para sermos santos. Pois bem, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso nós somos santos, fomos declarados santos pelo nosso Deus. Quando Jesus Cristo morreu numa cruz, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça, de toda a impiedade, o seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. Porque para isso Ele veio resgatar a sua igreja, para apresentá-la diante de Deus, santa, pura e sem defeito. E assim é a igreja de Cristo. Por isso não é coloquial quando o apóstolo Paulo inicia a sua carta, endereçando-a aos santos em Cristo Jesus que se encontram, que vivem em Filipos. Da mesma forma, eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo escrevesse uma carta, se fosse o nosso contemporâneo, a Igreja Presbiteriana da Bahia, ele nos saudaria desta maneira: aos santos em Cristo Jesus que vivem em Salvador, na Igreja Presbiteriana da Bahia. Na cidade, no estado, nós somos santos. Que bênção sem par, que maravilha nós temos esta plena consciência de que Deus olha para mim e para você como santos, pertencentes a Ele. A palavra que Paulo utiliza aqui é uma palavra que era utilizada para algo que era separado para um fim específico, para um fim especial. Da mesma forma, essa palavra se reporta ao uso no Antigo Testamento, com a mesma ideia de algo que era consagrado para um fim específico, puro, preparado, reservado das demais. Pois da mesma forma Deus nos separou para o seu serviço, nos consagrou, nos purificou, nos preparou para eles. Quando o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja, e consequentemente pela inspiração do Espírito Santo, quando a palavra é reportada à igreja de Cristo, esta palavra é endereçada a todos aqueles que são santos em Cristo Jesus. Por isso que ele fala que está plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Não foi por obras, não foi
por um compromisso religioso, eclesiástico, que nós fomos aperfeiçoados, mas pelo sangue de Cristo, derramado no madeiro graciosamente. Não dependeu de nós. Muito pelo contrário, Jesus denunciou a nossa natureza pecaminosa. Não quereis vir a mim para terdes vida. Nós não procuramos Deus, muito pelo contrário, nós nos escondemos dele. Do Éden aos nossos dias, somos homens e mulheres envergonhados do nosso pecado e fugindo da voz de Deus. Não queremos voltar para ele, não queremos voltar ao primeiro amor, estamos nos afastando cada vez mais, mas foi Deus quem nos procurou, foi Deus quem nos alcançou pela sua graça e misericórdia, foi Deus quem sujou as suas mãos para nos tirar do lodo. Não que ele se contaminou com a nossa impureza, mas se dispôs a mandar o seu Filho Jesus, que veio em forma de homem, em figura humana, que levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi humilhado, foi ultrajado, foi contado entre os transgressores, sendo perfeito, sendo santo, sendo o próprio Deus entre nós. Foi por graça e misericórdia de Deus que ele veio nos alcançar e nos tirar do tremedal de lama, onde nós estávamos afundados, mortos em nossos delitos e pecados, e ele começou esta boa obra, e certamente ele mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então alegre-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, cheios de gratidão, de júbilo e de louvor, ao saberem que vocês, todos nós, pecadores, fomos feitos em Cristo Jesus santos, para habitar na sua santidade. Somos declarados assim, fomos justificados. Quando Deus olha para a sua igreja, nos vê como povo de propriedade exclusiva, como nação santa, pertencente a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo se dirige àquela igreja dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós somos santos. Mas o apóstolo Paulo também fala a respeito deste processo em que nós, que fomos declarados santos, participamos enquanto estamos aqui na terra. O processo de santificação. Somos santos em santificação. É um processo contínuo. Seria muita presunção e arrogância da nossa parte nos julgarmos santos e perfeitos quando nos deparamos com os nossos próprios pecados, quando somos denunciados uns pelos outros pelas nossas falhas. Quantas pessoas são magoadas, quantas pessoas são atingidas pelo fruto do meu pecado? Ainda somos imperfeitos, estamos em um processo de santificação. Por isso que esta boa obra há de ser completada. E quando Paulo se dirige a esta igreja, ele quer conclamar aqueles irmãos a viverem conscientes disso, de que são santos e que devem viver em santidade. Devem buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E por isso, então, que nós nos apropriamos com muito mais sentido e mais profundidade das expressões que o apóstolo Paulo vai tratar àquela igreja. Esta igreja era uma igreja que repousava no coração do apóstolo. Tinha um relacionamento muito íntimo, muito próximo deles. Paulo fala assim: olha, eu fico feliz e oro por vocês pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Do momento que Paulo chegou a Filipos e até aquele instante onde ele se encontrava preso, aquela igreja se associou ao seu ministério, enviou ofertas, apoiou e sustentou o apóstolo nos seus dias. Como missionário distante da sua terra, que abriu mão, da sua estrutura, muitas vezes dos seus próprios sonhos, e que agora depende de uma ação de Deus, a igreja de Filipos se associou a Paulo na cooperação do Evangelho. Ele faz, inclusive, um agradecimento à igreja pelas ofertas enviadas por meio de Epafrodito. Lá no capítulo 4, verso 15, ele diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão
unicamente vós outros. Por isso que Paulo tinha a igreja de Filipos em uma conta especial. Pois bem, consciente disso, ele faz esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós somos chamados para sermos santos e para viver em santidade, para sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para sermos cheios do fruto de justiça, para a glória e louvor de Deus. Isso se confirma ao que ele escreve aos Filipenses, texto que nós lemos nesta noite de forma alternada, e que ele fala que ele nos escolheu, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no verso de número 12, no mesmo capítulo, ele fala: a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, a fim de sermos para louvor da sua glória. E de outra maneira, o apóstolo Paulo repete este mesmo conceito também agora à igreja de Filipos, dizendo que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que vocês sejam santos, sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pois para isso nós fomos chamados. Fomos chamados para sermos santos. Mais à frente, no capítulo 2, ele fala: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Santos e irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, santos do Senhor, santos em Cristo Jesus. Esta carta é endereçada àqueles que foram resgatados pelo poder de Deus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz, para serem santos, para o louvor da sua glória. Nós muitas vezes ficamos em crise e criamos uma grande confusão na cabeça e muitas vezes nos utilizamos disso para justificarmos omissões, falhas, imprudências, timidez. Qual é a missão da igreja? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E qual é a missão da igreja? De que maneira? Pregando o Evangelho. Mas parece que quando nós falamos desses dois aspectos, estamos falando de coisas diferentes. Quando na verdade não estamos falando de coisas diferentes. Estamos falando de uma mesma coisa. Nós somos chamados para sermos santos. E quando nós vivemos em santidade, nós testemunhamos do Evangelho que nos alcançou. E o nosso coração, toda a nossa vida é inclinada e direcionada para falar a respeito disso que nos transformou. Daquilo que é a significação e o sentido do nosso viver. O Evangelho de Cristo que nos transformou. Que nos fez pecadores, de pecadores em santos. E aí sim, tudo se torna, tem mais sentido. Tudo se completa de uma forma muito mais perfeita. Em vez de ficarmos brigando e disputando, olha, a igreja foi chamada para ser santa, então vamos glorificar, vamos adorar, vamos nos separar deste mundo. E quando alguns homens tiveram essa ideia, correram e fugiram para os mosteiros, entendendo que santos eram aqueles que eram separados, e que se separavam dessa geração, e ficaram lá isolados, nas suas meditações, abrindo mão do conforto, muitas vezes colocando o próprio corpo
não é, em sofrimentos, em dores, martírios, quando na verdade não é este o sentido de separado. Ser santo é santo no meio de uma geração pervertida, é santo no meio de impuros. Para quê? Para serem luzeiros no mundo. Então a igreja pode investir tudo o que tem em missões, em evangelismo. Mas se os seus membros não são santos, não vivem segundo a vontade de Deus, não testemunham a respeito do que Deus fez em suas vidas, o seu discurso é vazio. Não tem nenhum sentido. Por isso, meus irmãos, é necessário que a igreja tenha esta consciência, que a força da sua vida missionária. Nosso irmão ali não se sentiu bem, já está sendo amparado. Vamos orar. Pedir que vocês olhem para cá, nós vamos orar, vamos interromper este momento. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus que controla todas as coisas. A nossa vida está em Tuas mãos, todos os fios da nossa cabeça estão sobre a Tua ordem. Nenhum deles cai sem que o Senhor assim permita que o Senhor autorize. Por isso nós Te pedimos agora pela vida do nosso irmão Abimael, para que ele se restabeleça, fique bem, que nosso coração também se aquiete e descanse no Senhor. Confiamos a Ti, porque sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, e Tua soberania, Tua vontade são perfeitas e agradáveis em nosso viver. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos voltar para aqui. Quando nós investimos em missões, nós temos que investir primeiramente em nossa vida. Porque nunca, talvez, em nenhum tempo se falou tanto de Jesus. Nunca foi tão fácil distribuir uma mensagem pelos meios de comunicação. Nunca foi tão democrático você criar um blog, criar um site que fale de Jesus, que conte a sua história, e que esse site seja visto, e que suas mensagens sejam lidas em lugares tão distantes ao mesmo tempo. De certa maneira, nunca foi tão fácil. E nunca se falou tanto de Jesus. As estatísticas mostram o percentual de evangélicos em nosso país. Mas nós questionamos, que mudança aconteceu? O que há de diferente nessas pessoas que se chamam de cristãos, que se dizem evangélicos, que estão distribuindo folhetos, estão falando de Jesus, mas que não estão vivendo Jesus? Que respaldo e que autoridade tem as nossas palavras quando nós queremos convencer alguém que Jesus é o melhor para a sua vida, se nós não demonstramos no nosso viver que de fato Jesus é o melhor para nós? Como nós podemos pregar a palavra de Deus falando que Deus é a nossa suficiência, quando somos muito apegados ao dinheiro, quando somos muito apegados às posições, aos títulos, as referências deste mundo? É fácil explicar e é triste dizer isto. É porque nós não temos feito nenhuma diferença no meio de uma geração corrupta. Estamos nos corrompendo. E ficamos tentando nos convencer através de campanhas e de emblemas, e de placas e de faixas, de que estamos cumprindo o nosso papel, cumprindo o ID de Jesus, quando nós estamos descumprindo na sua essência de viver em santidade, como luzeiros no mundo. Por isso nós não podemos dissociar o fim para o qual nós somos chamados por Deus, de sermos santos, para a missão que nos foi confiada, de proclamar a Jesus, porque o que nós vamos proclamar, teremos que demonstrar em nosso viver. Por isso que a igreja precisa investir no estudo da palavra, no doutrinamento dos seus membros, para que eles sejam amadurecidos no conhecimento e toda a percepção,
para ter entendimento, compreensão do desígnio de Deus para nós, para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, porque assim fazemos, de uma forma natural, consequente, faremos diferença no meio desta geração corrupta. Seremos sal da terra, luz do mundo. E a nossa vida de fato vai salgar e iluminar aqueles que estão perdidos. E então os homens, olhando para nós, vendo as nossas boas obras, glorificarão ao nosso Deus que está nos céus. E estaremos então cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou. Somos santos em santificação, para o louvor da glória de Deus. E quando assim nós caminhamos nesta responsabilidade, neste propósito, nós estamos proclamando, de uma maneira irrefutável e inquestionável, a respeito do poder de Deus, do poder do Evangelho que transforma vidas. E por mais bem elaborado que seja o nosso discurso, nós sempre poderemos concluí-lo dizendo: isto aconteceu comigo. Isto aconteceu comigo. É verdade. Eu pude experimentar este lavar regenerador, purificador de Deus, porque eu era um pecador e agora eu sou em Cristo Jesus um santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele conclama os irmãos a prestarem atenção em tudo o que ele vai falar. E numa maneira mais sábia e prudente do que evocando a palavra que nos constrange e que nos chama à responsabilidade. Santos, ouçam o que o Espírito do Senhor Deus tem para vos falar. E então ele fala aos que são santos. Porque se são santos, receberão e pesarão todas as palavras com muita prudência e responsabilidade e com toda a disposição de obedecê-las. Por isso que o apóstolo Paulo inicia esta carta desta maneira, escrevendo aos santos, porque são santos e devem viver em santidade de vida. Desta mesma maneira, meus irmãos, nós somos exortados para termos consciência de que somos, em Cristo Jesus, santos. E devemos ser santos em todo o nosso proceder. Devemos ser santos porque o Senhor nosso Deus é santo. Porque fomos chamados para sermos santos e Deus não erra. Ele começa a boa obra, Ele a completa. Não haverá um só Filho de Deus nos céus que não seja santo. Nenhum. Não haverá obra incompleta. A sua igreja é uma igreja sem máculas, sem defeitos, santa. E todos aqueles que verdadeiramente foram transformados pelo poder do Evangelho, do sangue derramado na cruz de Cristo Jesus, são santos e assim verão a Deus. Não haverá nenhum sequer. Isso muito nos alegra, porque sabemos que a graça de Deus nos alcançou. E Ele começou essa boa obra na minha vida, Ele há de completá-la. E como é importante termos este consolo de perceber como Deus tem transformado o nosso viver a cada dia, nos feito mais desejosos da sua graça, nos feito mais dependentes do seu amor, nos feito cada dia mais inclinados e voltados para Ele. E perceber que isto vem dEle, e que isso nos consola, que apesar de todas as lutas que enfrentaremos, os filhos de Deus serão preservados. Que apesar de vivermos em uma geração pervertida e corrupta, ainda assim, pela obra de Deus em nosso viver, podemos e devemos ser santos, inculpáveis e resplandecer como luzeiros do mundo, a fim de que a nossa vida seja de fato para a glória e louvor de Deus. Somos santos. Quando nós participarmos desta mesa, participaremos como santos. Quando nós tomarmos do pão e bebermos do cálice, o faremos com as prerrogativas, com a autorização, com a concessão, com a dádiva do Santo dos Santos, com a dádiva do próprio Deus, permitindo-nos participar da mesa da comunhão com Ele mesmo, onde Ele está presente, onde Ele se faz presente.
Por isso que o homem precisa se examinar e fazer isso com toda a responsabilidade para não participar desta mesa indignamente, porque esta mesa está reservada aos santos, àqueles que foram chamados para serem santos. E da mesma maneira, quando nos reunirmos aqui em volta desta mesa, neste momento de comunhão, reconheceremos as nossas imperfeições e nos lembraremos do perdão concedido. E renovaremos os nossos votos. Reavivaremos em nosso coração os propósitos de Deus para o nosso viver. De compromissos refeitos, de laços reatados, de perdão concedido, de perdão recebido, de nova disposição. Há bênçãos espirituais que são colocadas e depositadas em nosso coração, reais, quando participamos da mesa do Senhor. Somos abençoados, enriquecidos e alimentados espiritualmente. Somos fortalecidos, somos reanimados, somos renovados no Senhor. A nossa mente e o nosso coração são atingidos pelo Espírito Santo de Deus, que confirma com o nosso espírito que de fato somos filhos de Deus. E João diz, e de fato somos filhos de Deus, e que devemos viver como tais. Quando nós participarmos desta mesa, a nossa oração de gratidão e de louvor ao Senhor, dizendo, Deus, graças te dou, porque me escolheste. Não porque mereci, muito pelo contrário, mas porque me amaste graciosamente. E o sangue do teu Filho Jesus derramado naquele madeiro, também foi tingido em meu coração. E quando me olhas neste instante, com estes símbolos nas mãos, mas que retratam algo existente, real, o corpo e o sangue doados, quem sou eu para tocar naquilo que é santo, senão pela graça que me fez santo? Essa mesma oração de louvor e de gratidão continua com oração de compromisso, dizendo, Senhor, faz-me ser a cada dia mais santo. Faz-me crescer e desenvolver a minha salvação com temor e com tremor, porque não há um outro fim senão louvor da tua glória que eu devo viver. Por isso que nós nos apropriamos desse elemento pela fé, com toda a responsabilidade, porque esta mesa é a mesa dos santos em Cristo Jesus. E nesta noite eu quero trazer a vocês esta palavra. Primeiro, esta palavra de consolo, de esperança, de que vocês são santos em Cristo Jesus. São santos em Cristo Jesus. A despeito de tudo o que o mundo pode tentar nos intitular, para Deus somos santos. Não importa o que o mundo diga, nem o que o mundo queira fazer de você. Dê importância àquilo que Deus já declarou que nós somos. Somos santos. E Ele começou esta boa obra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Trazer também esta palavra de exortação, para que nos reencontremos com a palavra de Deus. E busquemos em santidade viver para Ele. Vamos nos reposicionar. Vamos rever nossos valores. Vamos rever nossas prioridades. Vamos rever nossa conduta. Vamos medir os nossos passos. Vamos pesá-los na balança e perguntarmos a nós mesmos se de fato temos vivido em santidade. Porque o que é santo vive em santidade. E reatar os nossos compromissos com o Senhor. Restabelecer a nossa caminhada. Voltarmos para os nossos objetivos, para o caminho. E também trago esta palavra para você que ainda não declara, não confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador. Esta mesa não é a mesa da igreja presbiteriana.
é a mesa de todos os crentes. Todos os crentes devem participar. Mas aqueles que não declaram Jesus como Senhor, como Salvador, não podem participar. Primeiro porque não tem o entendimento. Porque não terá sentido algum você comer um pedaço de pão e tomar um pouco de suco de uva, é o que acontecerá com você, se você não entende que isto aqui representa o corpo de Cristo, que foi entregue no madeiro, do sangue que foi derramado por amor para nos perdoar. Se você não tem esse entendimento, não fará nenhum sentido. Não terá por que participar. Não fará nenhuma diferença para você. E se você ainda não fez, é necessário que você o faça. Reconheça-se pecador. E confesse a Jesus como seu Senhor e Salvador. Clame para que Ele transforme o seu viver. Porque se isto for uma verdade, na próxima vez quando você participar desta mesa, você terá um entendimento maravilhoso do que ela significa. E será muito mais do que comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva. Será participar da glória de Deus em Cristo Jesus, celebrar a morte de Cristo no Calvário, até que Ele volte, esperando ansiosamente a sua segunda vinda, para buscar a sua igreja santa. Então que Deus, por meio do seu Espírito Santo, aplique esta palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a, enquanto ouvimos o coral, orar silenciosamente, nos preparando mais uma vez para este momento. E enquanto o coral entoa esta canção de louvor ao Senhor, quero também convidar os presbíteros a se colocarem aqui à frente para então ministrarmos a ceia do Senhor.